Muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas a essa aula aberta de prosperidade feminina. É com muito prazer que eu vou conduzir esse momento com vocês, essa noite maravilhosa. Hoje é dia 29 de julho de 2026 e a gente vive no momento presente. E todas as vezes que a gente está conectada com o momento presente é onde a gente pode fazer as coisas acontecerem. Quando a gente está travada ou quando a gente está perdida, é porque a gente está vivendo ou na ansiedade do futuro ou na tristeza de um passado que já não volta mais. E a gente só pode fazer alguma coisa com esse momento, e esse momento é o aqui e agora. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Adriana Carolina Ivanquizuc, sou filha do Alejandro Ivanquizuc e da Estela Mares Rodrigues. Meus pais são argentinos e foram para o Brasil há muitos anos atrás. E eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, meus irmãos também, e depois eu resolvi vir morar na Argentina. Resolvi. Sistemicamente, voltei para a Argentina, para a terra dos meus pais, e estou aqui há 17 anos. E já faz algum tempo que eu trabalho, além de ser uma fotógrafa, eu sou uma mentora sistêmica, sou uma mulher que ajuda outras mulheres, principalmente empreendedoras e empresárias, a poderem se desenvolver na vida e nos negócios. Como que a gente faz isso aqui dentro desse espaço? A gente faz isso dentro desse espaço através da visão sistêmica de Bert Hellinger. E por que que eu escolhi a visão sistêmica de Bert Hellinger para trabalhar com vocês? E por que que eu trabalho e desenvolvo esses projetos baseados nessa visão? Porque em algum momento da minha vida eu precisei de ajuda, em algum momento da minha vida a minha vida estava travada, e foi graças à visão da constelação familiar e graças a todos esses recursos que eu consegui transformar a minha realidade. Em primeiro lugar, curar aquilo que estava doendo, me liberar dessas dores do passado e também entender qual era o meu propósito de vida. E só então eu pude olhar para a minha missão, entender que a missão, ela é muito maior do que a gente. A missão é aquilo que você veio fazer nessa terra, ainda que você não tenha noção de qual é a sua missão. E aí você trabalhar com propósito em direção à sua missão é um desafio de todas nós, porque todos os dias a gente fica, será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Tá pesado? Tá doendo? Todas as vezes que tiver muito pesado ou que tiver muito travado, é porque tem alguma coisa que você ainda não viu, alguma coisa que você ainda precisa ver, e disso se trata esse caminho da vida. Quando tudo tiver resolvido, a gente vai morrer e vai para o outro lado. Mas enquanto a gente está viva, a gente vai receber a informação necessária, os desafios necessários, as pessoas necessárias para que a gente possa evoluir nessa terra. E é mediante isso, né, um trabalho que já começou em mim, no âmbito pessoal, há tantos anos, e é diante de tanta caminhada, onde eu fiz projetos, fiz dinheiro, também quebrei a cara, refiz a minha vida amorosa e todas essas nuances do mundo feminino que eu vivia, depois de tanto tempo vivendo essas transformações, hoje eu posso reunir esses conhecimentos de maneira didática para que vocês, nesse pequeno espaço de tempo que você tirou para você se reconectar com você, para você receber, você possa ter alguma informação valiosa e alguma informação preciosa que faça sentido na sua vida hoje. Uma informação que traga para você algo que você possa transformar imediatamente algo que você não estava vendo antes. É, eu estou nesse trabalho da visão sistêmica de constelação familiar há 10 anos, mais de 10 anos já, porque eu comecei em 2015, quando eu conheci a constelação. E eu posso assegurar para vocês que 17 anos de terapia tradicional não me deram as informações que eu acessei na visão sistêmica. Isso não invalida o trabalho tradicional terapêutico, mas o que eu quero dizer para vocês com essa fala é que realmente entender o seu lugar dentro do seu sistema familiar é tão sanador quanto poderoso. E que é como se fosse uma cebola. Quando você vai descascar uma cebola, você tira uma capa, mas aí tem outra pelezinha, e tem outra pelezinha, e tem outra pelezinha, tipo nunca acaba.
Então, não é porque você já se trabalhou, ou já fez uma constelação, ou já fez uma mentoria, ou já fez terapia, que está tudo resolvido. Ao longo da sua vida, você vai viver diversos desafios. Às vezes é no âmbito pessoal, às vezes é com seus pais, às vezes é com seus irmãos, às vezes é com seu marido, com seus filhos, e você vai viver esses desafios porque você está aqui em evolução. E as pessoas que te rodeiam, elas também não estão ali por acaso. Não foi algo que caiu aleatório na sua vida. Então, o tipo de conflito que você vive, o tipo de desafio que você vive e também os desejos que você vive na sua vida, eles têm a ver com coisas que começaram muito, muito, muito antes de você, ainda que você não tenha consciência. Então, trouxe aqui para vocês uma aula maravilhosa, mas antes da gente começar essa aula, eu vou pedir para vocês que a gente faça uma meditação de entrada. Eu vou conduzir vocês numa meditação para que a gente possa se conectar com esse momento presente, tá? Então, vamos combinar uma coisa. Todas as vezes que a gente faz uma meditação, eu sei que tem gente que está deitada e tem gente que está sentada. O ideal é que a gente esteja sentada, mas se você estiver deitada, não tem problema nenhum. Mas vamos colocar os dois pés no chão e a coluna reta, ok? Ai. E vou fazer uma meditação com vocês. E para a gente entrar nesse modo de meditação, a gente precisa primeiro respirar. Então, vou pedir que vocês inspirem profundamente e expirem como se o seu pulmão estivesse no coração, ok? Então, nós vamos inspirar e expirar. Uma vez mais, nós vamos inspirar e expirar como se o nosso pulmão estivesse no nosso coração. E você pode, inclusive, colocar a mão no seu coração e sentir os batimentos cardíacos. Você está viva. E eu vou pedir que você visualize seus pais. Nós vamos hoje entrar numa aula para entender o que ainda falta na nossa jornada empreendedora. E eu vou olhar para os pais, e atrás dos meus pais eu vou visualizar meus avós. Seus pais também têm pai e mãe. E atrás dos seus avós, os seus bisavós. E eu vou pedir que muito calmamente, devagar e amorosamente, você visualize ao lado dos seus pais os trabalhos deles. Do que eles trabalhavam, seus pais? Quais são as histórias de sucesso e de fracasso da sua família? De prosperidade e de escassez? O que deu certo e o que foi difícil? E vou pedir que do lado deles você pense quais eram os sonhos dos seus pais na sua idade. O que eles estavam sonhando quando eles tinham a sua idade? Você também é o sonho concretizado e bem-sucedido dos teus pais. Talvez eles sonhassem com ter você. E essa aula, ela é um convite, ela é um chamado para fazer valer a pena. Esse tempo que você guarda para você é para que você não desperdice nem um minuto com desculpas. Porque saiba de uma coisa, a vida que seus pais viveram foi muito mais difícil do que a sua. E não importa se você conheceu os seus pais ou não. Importa que, graças a que eles te deram a vida, você está aqui. E quais eram os países de origem dos seus pais? Onde eles nasceram? Então, hoje,
antes da gente olhar para o nosso negócio, para essa nossa necessidade de prosperidade, é muito importante que a gente entenda que a gente vai se nutrir das fontes certas, que a gente projete os nossos próximos passos com as armas certas e que você não permita que ninguém diga que você não pode fazer alguma coisa. E olhando para todos aqueles que vieram antes, para os seus bisavós, para os seus tataravós, para os seus avós e para os seus pais, você receba essa força. E talvez você receba aqui uma palavra diretiva, uma palavra orientativa. E respira profundamente novamente para trazer essa consciência do seu corpo. É impossível olhar para um negócio e para a prosperidade sem olhar para tudo que compõe essa prosperidade. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, inspira profundamente, novamente, solta o ar, tira a língua do céu da boca, relaxa o rosto, relaxa a testa e vem aqui para você receber de mim, receber com todo amor e com todo carinho essas informações valiosas. Combinado? Podemos começar? Escreve sim aí se você está pronto. Escreve no chat, estou pronta. Eu quero acompanhar vocês pelo chat. Escreva aí no chat para eu entender se você está pronta para viver essa transformação e para receber. Porque a mulher próspera é aquela que sabe receber da vida. Então escreva aí se é, estou pronta, quero ver. Não estou vendo. Não tem no chat, não estão prontos, eu não vou começar. Estou pronta com roupa de ir, que lindo. Estou pronta, muito bem. Vamos lá. Essa coisa da prosperidade feminina, por muito tempo na nossa cabeça, foi algo do, nossa, eu tenho que prosperar, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Mas a verdade é que prosperidade feminina tem muito a ver do quanto a gente conecta com o nosso feminino. E o feminino, habitar o feminino é receber. Então, muitas vezes eu falo para a pessoa: você quer vir na minha aula? Você quer tal atendimento? E a pessoa fica com dificuldade de receber. Se eu tenho dificuldade de receber, porque na minha cabeça eu acho que eu sempre tenho que dar, sempre tenho que estar salvando todo mundo, o que que vai acontecer, gente? As coisas boas não vão chegar para mim, porque eu estou de mão fechada. Então eu preciso falar: tô pronta, vida. Pode mandar os clientes, pode mandar as bênçãos, pode mandar o namorado, pode mandar as o dinheiro que eu estou pronta para receber. Isso significa estar pronta, estar aberta a receber. E vocês estão vendo minha tela aqui? Estão vendo, né? Quando a gente fala, em geral, em prosperidade, num primeiro momento, a primeira coisa que as pessoas pensam de prosperidade é dinheiro, né? Elas falam, não, prosperidade é ter dinheiro, prosperidade é, né, a pessoa. Mas, na verdade, prosperidade tem a ver com a gente viver e habitar o êxito, que significa a nossa capacidade de habitar a nossa própria vida, aquela que seus pais te deram quando você nasceu. Então, quando seu pai e sua mãe dizem sim para a sua vida, você veio nesse mundo para viver em abundância, para viver no êxito, para desfrutar do seu destino, do seu lugar. E muitas vezes você não está desfrutando, não está habitando esse momento presente, porque você está aí correndo atrás da cenoura, como aquele coelho do desenho animado, sabe? Correndo atrás da cenoura. E eu tenho muita clareza para falar sobre isso para vocês, porque todos esses lugares difíceis são lugares nos quais eu já habitei e dificuldades das quais eu tive, e que eventualmente eu continuo tendo novos desafios, porque tem um segredinho aqui. Quando a gente cresce, avança de nível, não é que acaba o desafio, só muda de desafio, mas ser adulto é ter desafios até o final. Quando a gente parar de ter desafios, significa que a gente cumpriu um ciclo e aí a gente já morreu. Então, quando a gente fala de prosperidade, é poder desfrutar da nossa vida pessoal, é poder desfrutar daquilo que nos dá prazer, é poder desfrutar
de ser quem a gente é e é poder desfrutar de estar orgulhosa, feliz e, sobretudo, em paz com a nossa história, exatamente do jeito que ela foi. E isso implica entender que você é um sonho que começou há muito tempo atrás. Você é o sonho realizado dos seus ancestrais porque na sua cabeça você pensa na sua cabeça que não, eu que vou morar em Buenos Aires, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu vou morar em Buenos Aires porque eu quero, porque eu gosto, porque meu pai é argentino, minha mãe é argentina e moraram em Buenos Aires, então eu estou com saudade de Buenos Aires e vem para morar aqui. Mas, na verdade, essa necessidade de fazer um projeto, ou de migrar, ou de ter uma vida X, muitas vezes foi o sonho dos seus ancestrais. Quem queria morar em Buenos Aires era minha avó, que morava no interior. E depois, quem queria morar aqui era minha mãe. E adivinhem só quem conseguiu. Fui eu. Então, o que que é importante aqui? Adri, você está dizendo que os sonhos que eu realizo não são meus? Sim e não. Em parte, a gente pensa que escolhe o nosso destino, a gente pensa que escolhe a nossa profissão, a gente pensa que escolhe o lugar que a gente vai morar, a gente pensa que escolhe aquele marido, mas a gente não escolhe. É uma força maior que nos move. Não é um homem e uma mulher que se juntam, são dois sistemas familiares que se sentem profundamente atraídos para resolver conflitos e compensar coisas do passado. Eu sei que Hollywood não ia gostar muito desse conceito, porque afinal de contas é muito mais bonito dizer que a gente constrói a vida dos sonhos, mas são sistemas familiares e situações que se encontram. Então, nem todo mundo nasceu para ser imigrante, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, nem todo mundo nasceu para ter filhos. Aí, na verdade, o movimento natural da vida é que a gente possa, como mulher, se realizar. E aí você me pergunta assim, Adri, mas o que que acontece com as mulheres que é, não querem ter filho, por exemplo, que é um assunto polêmico da internet, mas aqui a gente pode falar bem. As mulheres falam, eu escolho não ter filhos, eu quero. Não é uma escolha. Na verdade, o maior poder de uma mulher é dar vida. O maior poder de uma mulher é passar a vida adiante. Esse é o maior poder de uma mulher. Quando essa mulher não tem filhos porque ela não conseguiu, ou porque na cabeça dela ela acha que ela não escolheu, é muito importante que essa mulher possa olhar o que que foi que impediu que o ciclo da vida natural se cumpra. E por que que eu falo para vocês com muita tranquilidade sobre esse assunto? Porque no meu destino pessoal, eu tive o destino de não ter filhos nascidos. E quando eu consegui ver a origem de tudo isso e casar e dizer, bom, agora eu não preciso mais pagar nenhuma dívida ancestral, é, já era tarde, vamos dizer assim, no sentido de que eu já tinha passado da idade de ter filhos. É, e aí eu tive que me amigar com o meu destino de não ser mãe de filhos nascidos. Então, as mulheres nasceram para ser mães. E aquelas que não são mães dos seus projetos. Isso aqui, gente, que eu não sei nem por que que eu estou falando isso, porque nem estava no meu script, mas deve ser que alguém está precisando ouvir, por isso que está baixando essa informação aqui. É assim, ó. A maternidade é a primeira empresa da mulher, mas por que que esse grande? Porque é o grande serviço à vida da mulher. Então, aqui não é um julgamento de quem é mãe e quem não é mãe. Eu não sou mãe de filhos nascidos, a Simone é mãe de filho nascido. Mas o que que acontece? Quando essa mulher não tem filhos, os filhos dela são os projetos, os negócios, o trabalho dela. E quando essa mulher tem filhos, ela também pode ter projetos, negócios e trabalho, mas isso vai vir em segundo lugar, porque primeiro a maternidade. E quando ela encontra essa ordem na vida, quando ela entende que a maternidade é a primeira empresa dela, fica muito leve para ela continuar o trabalho dela e ela poder desenvolver os projetos dela. Ela para de ser aquelas que ficam falando assim: ai, depois que eu fui mãe, minha vida profissional acabou e eu não estou realizada. Sabe aquele papo? Quando eu comecei a mentoria,
eu falava, te ensino a ser realizada profissionalmente. Te ensino a ser realizada profissionalmente. E por que que eu falava te ensino a ser realizada profissionalmente? Porque como eu não tive filho, a vida inteira eu dei muito certo em tudo que eu fiz de trabalho. Quando eu era professora, eu era uma professora foda. Depois, quando eu era fotógrafa, era uma fotógrafa foda. Depois eu resolvi virar mentora, eu era uma mentora foda. Então, tudo que eu fazia profissionalmente sempre deu muito certo. Eu sou uma pessoa muito bem sucedida do ponto de vista profissional, vocês entendem? Dedico meu tempo aos meus projetos e meto as caras e faço tudo com muito amor e adoro servir meus clientes. Então, eu sempre fui uma pessoa que teve sucesso profissional, por assim dizer, porque era a sociedade. Mas se a mulher ela só tem sucesso profissional, vocês acham que ela pode ser realmente feliz? Se ela só vive em função do trabalho? Por isso que às vezes quando a mulher tem filho, ela dá aquela pira, porque ela fala: "Nossa, agora eu tive filho, vou ter que largar meu trabalho". Então aí eu conheço a Simone da maternidade, depois da maternidade. E aí ela falava: "Não, porque depois que meu filho nasceu, eu não tive mais tempo para mim, tempo para o meu trabalho, tenho que fazer o trabalho". Então, todo esse BO de equilibrar a vida pessoal de uma mulher que é mãe ou que não é mãe, como é o meu caso, com a vida profissional, foi algo que nós vivemos aqui dentro. E é algo que nem todo mundo fala com essa claridade, mas é grande fruto da frustração feminina. Porque o que, que acontece com a maioria das mulheres hoje em dia? Está na moda as pessoas ensinarem você a fazer dinheiro, a vender, a ter um negócio próspero, porque vamos ficar milionário, porque vamos comprar o Porsche, porque vamos fazer não sei o quê. E aí todo mundo entra na internet para te ensinar como que é ser próspera no trabalho. Mas nem todo mundo entra na internet para te ensinar como que é ser próspera na vida. E quem fala isso para vocês é alguém que se tornou próspera no trabalho em todos os trabalhos que empreendeu. Eu já tive muitos trabalhos na minha vida e todos eles eu fui foda. E mesmo assim não era suficiente. Então, nem tudo é sobre dinheiro. O dinheiro e o trabalho, a realização profissional, eles vão vir para você como uma das coisas que você faz na vida. Por quê? Porque você está no seu lugar. E aí, antes de você reclamar que a sua vida atual é difícil, que as coisas estão complicadas, que a crise, que a dificuldade, que blá blá blá, que perere é pão duro, vou te dizer um negócio muito importante. Incomodada ficava sua avó. Por que que incomodada ficava sua avó? Porque lá na época da sua avó, da sua mãe ou da sua bisavó, muitas delas não puderam escolher se elas iam fazer filho e ter trabalho, se elas iam é, estudar o que elas quisessem, se elas tinham que mudar de ideia. Algumas avós ou mães, sim, puderam ter acesso à universidade. Eu tenho cliente de 60 e poucos anos, mulher, aqui na Argentina, que a mãe dela foi universitária, a avó dela foi universitária, era tipo o menos provável. Ela já era a terceira, ela mesmo com 60 e poucos anos, ela já é a terceira geração de mulheres que estudou, que fez o que queria. Mas não é o caso do meu sistema familiar, por exemplo. No meu sistema familiar, a minha mãe, depois que teve filho, não trabalhou mais fora e ficou pé da vida o resto da vida reclamando que a maternidade estragou a vida dela. E eu sei que minha mãe daria a vida por mim, fica muito e ama a gente e tal, mas imagina que eu cresci com uma casa onde minha mãe dizia: seja alguém, seja independente, não dependa de homem, porque Deus me livre você não ter o seu trabalho, não ter o seu dinheiro. E o que que aconteceu com tudo isso, com essas dores que minha mãe passou, com a minha avó? Eu só fui descobrir que a minha avó tinha trabalhado há pouco tempo. Que minha avó, na verdade, tinha sido costureira, costurava para fora. Ou seja, ela empreendeu, a minha mãe empreendeu e eu já sou a terceira geração de empreendedoras da família. Mas como eu pensava que minha mãe era uma frustrada, que minha avó era uma frustrada, porque era a visão que eu tinha, eu falava, eu sou a primeira empreendedora da família. E o que que acontecia quando eu falava, eu sou a primeira empreendedora da família, sendo que isso era uma falácia, uma mentira? Eu não tinha força para encarar meus projetos. Então, se a gente lembrar dessa propaganda de. Era uma propaganda de absorvente interno, incomodada ficava sua avó.
Mas eu adorei essa frase veio na minha cabeça. A vida delas foi mais difícil que a tua. E as escolhas que elas tiveram que fazer, que puderam fazer ou que não puderam, foram mais difíceis que a sua. Hoje, a vida, graças a Deus, ela tem uma amplitude, né? Ela é mais fácil. E também ela é mais fácil porque permite que a gente trabalhe na internet, como eu estou fazendo agora. Permite que pessoas de todos os lugares do Brasil estejam conectadas aqui comigo numa aula porque graças a esses caminhos e a toda a mudança da nossa humanidade, hoje a gente tem essa facilidade. Quando a sua mãe queria trabalhar fora, que ela estava triste, frustrada porque ela queria fazer o dinheiro dela, ela precisava sair de casa e deixar você com alguém. Então, com certeza, a realidade dela foi mais complicada que a sua, e é importante que a gente aprenda a olhar que dentro dessa história você está no lucro, digamos assim. Então, valorize esse lucro de viver esse momento presente e ver que o preço que a sua mãe pagou, que a sua avó pagou, que a sua bisavó pagou pela vida que ela teve, liberou os caminhos para você e abriu esses caminhos para você. E por que que a gente tem que valorizar a nossa vida? Porque antes a gente falava assim, tempo é, e complete a frase. As pessoas falavam, tempo é dinheiro. Mas na verdade, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Só existe o momento presente. E as pessoas depressivas vivem no passado. As pessoas que mais tendem a ter depressão, que tendem mais a estar tristes, são aquelas que estão sempre se lamentando de algo que ocorreu no tempo passado. Não existe mais isso que a pessoa está triste. O motivo pelo qual a pessoa está triste aconteceu no tempo passado, já não está mais aqui. E as pessoas ansiosas vivem aonde, gente? No futuro, pensando no que poderia acontecer, no que vai acontecer no futuro. E aí elas desconectam do presente. Então, se o único lugar onde eu posso fazer coisas relevantes na minha vida é o hoje, é o momento presente, qual é o momento mais importante da minha vida até então? Esse que eu estou vivendo com vocês agora, o meu momento presente. Mas normalmente, quando eu falo para vocês qual é o momento mais importante da sua vida, a gente tende a falar, não, o dia do meu casamento, o dia que meu filho nasceu. Gente, isso já aconteceu há muito tempo atrás. O dia mais importante da minha vida é o momento presente. É o que eu faço com esse presente que eu tenho e que ele vai embora e não volta nunca mais. Então, nesse meu momento presente, eu posso escolher e dizer: quero estar disponível, quero estar aqui olhando para quem está comigo. Mas o que que a gente faz? Pega o celular, olha para as coisas, começa a pensar em outra coisa. A gente está sempre dissociando e desconectado. E depois reclama que os resultados não são aqueles que a gente gostaria. Então eu pergunto a você, na sua vida, o que que você faz com o tempo presente com seu filho? O que que você faz com o tempo presente com seu marido? O que que você faz quando você, com os recursos que você tem no seu trabalho? Porque a gente fica, não, o dia que eu tiver mais coisa, ah, não, mas olha só, fulano está fazendo isso porque é milionário, porque ele tem dinheiro. O outro está fazendo isso porque é fácil. Ou aquelas pessoas que falam, não, a fulana empreende porque a mãe dela ajuda ela com as crianças. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Quem aqui não ficou nesses papéis, nesses lugares? Então, a sua vida ela vai avançar sempre que você escolher ser interessante, em vez de interesseira. Porque quando a gente está interessada em pagar a conta, em pagar o boleto, em fazer as coisas para agradar os outros, em buscar a aprovação das pessoas porque a gente não resolveu nossas tretas e não sei o que, a gente não vai ser interessante. Portanto, não vai ser sexy. Portanto, não vão te olhar. Portanto, ninguém vai te ver. Portanto, você não vai ser interessante. Então, sabe aquele dia que você fala assim? Hoje, no começo da aula, a Juliana falou: Não, eu tô Bete a feia. Aquele dia que a gente não se arruma, né? Isso é um dia que a gente normalmente não quer ligar a câmera, porque a gente não quer que as pessoas vejam a gente naquele estado, que a gente não tá nem arrumada, nem maquiada, nem, enfim. Mas sabe quando você se arruma e quando você faz tudo bonito? E quando você passa uma maquiagem e mesmo assim você sente que não estão te vendo, já aconteceu isso com vocês? Escreve aí, já aconteceu comigo. Você fala assim: vou fazer o melhor post, vou fazer um vídeo na internet, vou colocar uma roupa.
vou fazer não sei o quê, e você sente que ninguém está te vendo, escreve aí para eu saber se já aconteceu isso com você. Se já aconteceu, né? Que mesmo que você se arrume, mesmo que você faça um vídeo assim de produção, ah lá, já tem gente que já aconteceu. Mesmo que você, sabe, tenha feito assim com todo cuidado aquele post maravilhoso, você fala assim, gente, será que. Eu falava assim, gente, será que eu tô com feijão no dente? E aí, isso acontece, gente, quando a gente se coloca como interesseira, quando a gente atua de um lugar de carência. E que lugar é esse? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Por exemplo, eu queria um marido, queria um namorado. Mas enquanto eu não via o meu valor, mesmo que eu saísse toda arrumada, o outro também não via meu valor. Então eu voltava para casa frustrada de um date, né, quando eu estava solteira, e falava assim, gente, será que eu estava com feijão no dente? Eu tinha essa fantasia. Eu falei, gente, será que o cara não me liga mais porque eu sou feia? Porque eu estava com feijão no dente? Será que eu estava com bafo? Porque não é possível. A sensação que você tem é que você está repelindo pessoas em vez de atraindo pessoas. Mas foi necessário um trabalho muito importante comigo mesma para que eu entendesse que quando você se valoriza e quando você se torna interessante, quando você sabe do seu, né? Quando você é interessada pela vida e é despretensiosa e entrega seu brilho para a vida, automaticamente as pessoas escolhem ficar perto de você. Automaticamente 9, 10 pessoas escolhem passar uma noite com você numa aula gratuita. Por quê? Porque elas escolhem escutar o que você tem a dizer. E às vezes a gente tem medo de contar na internet o que tem a dizer, como a Camila estava falando comigo no começo da aula. Ah, Adri, mesmo quando eu não posso estar na sua aula, eu escuto você. O que que ela está dizendo para mim, gente? Ela está dizendo: o que você fala é valioso e serve a minha vida. Então eu escolho ser a sua aluna, eu escolho escutar aquilo que você tem para me oferecer. E muitas vezes a gente deixa de ser interessante porque a gente está interesseira. Interesseira de quê? De curar nossa carência. A gente está interesseira de resolver, encontrar alguém para salvar a nossa vida. Tá interesseira de encontrar validação. E isso que eu passei, você passou e todas passarão, são apenas reflexos de coisas que a gente tem que resolver da nossa infância ou da nossa ancestralidade para poder avançar. Então, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel. Quem tem papel aí, muito bem. Se quiserem fazer no celular, não é a mesma coisa. Sempre que a gente vem para a aula da Tia Adri, aliás, eu tenho que avisar isso, né, Simone? A gente trazer papel e caneta, a gente esqueceu de avisar isso aí para as meninas, tá? Mas tudo bem, ó. Mesmo assim, vocês vão tirar proveito. Mas quando a gente tem papel e caneta e anota, a gente muda a nossa compreensão, sabe? Dá uma informação para o cérebro. Então, olha só, vocês vão anotar um triângulo aí. Tem gente que já conhece isso daqui, mas tem gente que não conhece. E a gente vai anotar um triângulo onde vocês vão botar S, A e V na ponta, tá? E esse triângulo, eu vou falar um por um das coisas que a gente vai fazer aqui e vocês vão ver se vocês se identificam, tá? O S é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo. É aquela pessoa que está sempre, sempre fazendo mais do que deveria. Resolve a vida da mãe, resolve a vida dos irmãos, acha que resolve, né? Porque na verdade você não resolve a vida dos seus irmãos porque eles já têm mãe e pai. Resolve a vida do namorado, materna todo mundo, entrega tudo, se mata, se sacrifica. Eu poderia dizer que essa é de sacrificado, mas é de salvadora, tá? A salvadora é aquela que é a super-heroína. O problema é que o super-herói, ele nem recebe salário, né? Porque você nunca viu, o Superman, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha não ganham salário, né? E aí, como essa pessoa faz tudo por todo mundo, vive salvando todas as vítimas que estão em volta dela, ela acaba ficando cansada e ela também é uma pessoa que dá tanto que coleciona ingratos.
Você tem aquela listinha de ingratos? Fulano, você não sabe o que eu fiz por ele, ele nem me agradeceu. Ciclano, olha tudo que eu dei para ele nem me agradeceu. E a Salvadora, ela é aquela pessoa que ela se acha melhor que todo mundo, porque ela acha que se ela não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai encontrar a solução boa. É aquela que, normalmente, eu, como irmã mais velha, né, sou aquela que acha assim, que se eu não estiver no meio, meus irmãos não vão encontrar uma saída para o problema dos meus pais, por exemplo, né, ou vice-versa. E a Salvadora, na verdade, ela morre de medo. O maior medo da Salvadora, isso é importante vocês saberem e anotarem, é o medo de sentir culpa. Ela não suporta a culpa, então, para não sentir culpa, ela faz tudo, ela entrega tudo. Termina cansada, termina frustrada, termina sem salário, termina colecionando ingratos e, na verdade, o que ela mais procura nos outros é amor. Alguém aí está se identificando? Vai escrevendo no chat o que vocês estão sentindo, tá? E depois a gente tem o A. O A é o A de agressor. O agressor é aquele que ele se acha tão foda, que ele tá sempre dando lição de moral em todo mundo. É aquela pessoa que sempre ela tem um discursinho, uma explicação, uma teoria para refutar. Sabe aquele povo chato da internet que fala assim: ah, constelação familiar não tem comprovação científica e começa a te agredir de hate, os hate, né? O agressor é o hate. E aí ele vem fazer hate na sua vida porque ele se basa em que as explicações dele são melhores, as soluções dele são melhores e tudo que ele faz é melhor. E normalmente o agressor é uma pessoa que espanta os outros porque ele está sempre perseguindo alguém. Então ele se coloca maior do que as pessoas, julga as pessoas, critica o outro e sabe o que que acontece? É uma pessoa que tem muita dificuldade de trabalhar em equipe. Por quê? Porque o agressor, ele sempre acha que só o que ele faz que presta. Então, também diminui os outros, porque o que os outros fazem não serve. E se ninguém tem valor, imagine que o agressor também sente o quê, gente? Que ele não tem valor. Porque se eu não vejo valor em nada, eu também não posso ver valor em mim. E sabe o que que acontece com o agressor? Ele morre de medo de errar e de se equivocar. Então, normalmente, nós mulheres pensamos que a gente está no lugar da salvadora, porque a gente faz muito para todo mundo, mas a gente não se dá conta que por muitas vezes a gente está no lugar do agressor. E que por muitas vezes a gente morre de medo de errar e a cobrança é tão grande que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente prefere morrer do que assumir que estava errado. E a gente passa a vida inteira perseguindo os outros, porque se todo mundo olhar e ver que os outros estão errados, então eu não estou tão errado assim. É aquele povo que fica catando defeito na grama do vizinho só porque não tem capacidade de fazer parecido. E aí, o que o agressor mais busca nas pessoas, a carência maior do agressor é a necessidade de reconhecimento. Não busca amor, busca reconhecimento, que é validação. E aí a gente vai para o V de vítima. E na vítima, gente, vítima é aquela pessoa que tudo acontece com ela, né? Ó vida, ó azar. Vocês conhecem alguém assim ou vocês são assim? Gente, vocês não estão escrevendo no chat, né? Sim, me identifico, Karine está falando aqui. Então, assim, a vítima é aquela pessoa que tudo ela reclama. Ela reclama da vida, ela reclama do tempo, ela reclama do governo, ela reclama da falta de oportunidade, ela milita, aí ela reclama que ela não deu certo, mas é porque fulano sacaneou. Aquela pessoa do trabalho que tudo reclama, que foi o chefe que fez, que foi o amiguinho que fez, ela sempre tem uma justificativa para os fracassos dela, mas a culpa nunca é dela, é do outro. Ela, lá, a Cássia se identificou. A culpa nunca é dela, a culpa é do outro.
a vítima, ela é ingrata, na verdade, porque ela não consegue ter gratidão, porque a gente às vezes fala, seja grato, e é muito fácil ser grato pelo sol, ser grato pela piscina, ser grato pela roupa nova que eu comprei. Difícil é ser grato pelo difícil. A vítima, ela não consegue agradecer ninguém, ela acha que ela é uma vítima da história, da sociedade, da mãe, do pai, do ex, ela coleciona ex tóxico, né? Porque a vítima, ela coleciona ex que só queria o mal dela. E a vítima, ela morre de medo de sentir insegurança, né? O que ela busca é segurança. A vítima busca segurança e ela morre de medo do abandono. Então, aí tem gente falando que se identificou, a gente pode ocupar todos esses lugares, não é que a gente ocupa um lugar só que a vida, a venda, a prosperidade, o sucesso, a felicidade, elas não acontecem dentro desse triângulo dramático. Enquanto a gente está nesses papéis, que podem ser salvador, agressor ou vítima, a gente está em dinâmicas que impedem a gente de ser feliz. A vida, ela acontece do lado de fora desse triângulo. Só quando eu paro de me vitimizar, ou paro de culpabilizar, ou paro de querer salvar o mundo, é que eu consigo ocupar o meu lugar de adulto. Então, o adulto, ele mora fora desse triângulo. E aí tem gente que está descobrindo nesse exato momento que não estava morando no seu adulto, né? Que estava morando dentro do triângulo. Então, muitas vezes a gente é tomado por esse lugar porque o Salvador, quem está na Salvadora, está ocupando o lugar da mãe, que acha que não teve. Então, a gente vira salvadora porque a gente acha na nossa vida que a gente não recebeu o amor suficiente da nossa mãe. Então, a gente quer salvar todo mundo. E o agressor, ele está ocupando o lugar do pai que a gente acha que ele não teve. Sabe? Quando a gente está no lugar do agressor, a gente está procurando limite, querendo botar limite nos outros, porque a gente acha que a gente não teve estrutura, que a gente não teve pai, mesmo que seu pai seja vivo e tal. Eu estou falando dessa expectativa infantil do imaginário que cada um tem. E a vítima, gente, ela tá no lugar da criança que você abandonou. Porque quando você não cuida da sua criança interior e ela fica lá sozinha, jogada às traças, acumulando todos aqueles traumas, tudo aquilo que foi difícil. Por exemplo, eu identifiquei um trauma essa semana. Minha mãe não me levou no show da Xuxa, gente. Isso para mim é um trauma da vida, assim. Por quê? Porque a Xuxa fazia um show no Rio de Janeiro e eu morava no Rio de Janeiro. E para você ir no show da Xuxa, você tinha que fazer uma fila, se inscrever no Teatro Fênix, na Rua Saturnino de Brito. Eu lembro até o endereço, porque ela falava o endereço repetidamente. E minha mãe, daquele jeito que não concretiza, estilo procrastinadora, não me levou no show da Xuxa. Então, eu identifiquei um trauma aí, né? Só que agora, em quem que eu boto a culpa se eu não for no show da Xuxa? Na minha mãe que não posso. Eu que pegue o avião ou que eu vá no show da Xuxa, concorda? Se eu quero ir no show da Xuxa, quem é que leva a Xuxa? Quem é que leva a minha criança pro show da Xuxa agora, caso eu queira ir no show da Xuxa? Sou eu mesmo. Sonhei até hoje com ir ver a Xuxa. Eu e a Simone, a gente já combinou que não importa, a gente não quer saber se ela é de direita, de esquerda, eu quero que se foda a vida dela. Eu quero que se foda, toda se ela usa roupa cavada, eu tô um pouco me lixando. Eu só sei que eu tenho que resolver meu trauma de infância, que é não ter ido no show da Xuxa. Pois muito que bem. Então, gente, a vida acontece fora do triângulo. E muitas vezes a gente está tão tomado por dores, por traumas, por situações que a gente não consegue sair desse triângulo, né? Ah, Adri, como que eu faço para sair do triângulo? Aí é que são elas, né? Se todo mundo vivesse fora do triângulo, o mundo estava salvo e os nossos governantes não seriam esses. Mas a maioria das pessoas está presa nessas três pontas. Vocês identificam aí? Na política, na vida, por exemplo, essas polaridades. Alguém faz alguma coisa e sai um bando para marretar, outro bando para defender. Imagina o nível de energia que o nosso país está gastando para ficar o tempo inteiro falando mal de tudo e de todos. E aí eu pensei, nossa, mas se a Xuxa que é a Xuxa, se o Messi que é o Messi, que são os caras mais destacados nas áreas deles,
recebe marretada dos outros, quem sou eu, né, para não receber? Então, essa fantasia de que eu vou fazer tudo perfeito e vai agradar todo mundo não existe. Porque mesmo que você encha um estádio com 50 mil pessoas, vai ter uma galera para falar mal de você e espalhar esse vídeo na internet. Essa foi a lição dessa semana para mim. Então, vamos olhar para a prosperidade feminina aqui. Vocês estão tá indo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Vai escrevendo aí, né? Tá fazendo sentido? Estou gostando. Quero saber o que vocês estão achando, para não achar que eu estou falando sozinha, porque é esquisito falar desse lado aqui às vezes. Então, minha gente, vamos lá. Quando a gente fala da ordem da prosperidade feminina e a gente precisa colocar ordem na casa, Bert Hellinger, que é um senhor alemão do qual a gente estuda, diz assim. É, sem ordem, o amor não pode fluir, ok? Isso significa que sem ordem eu não tenho nada. Por mais que eu tenha muito amor, é uma família. A família normalmente tem muito amor, mas o que que a gente chama de amor cego dentro de uma família? É um amor que impede a gente de crescer. Então, por exemplo, uma mãe sobreprotetora, uma mulher que quer salvar o marido e resolve ocupar o lugar da mãe dele e fica fazendo tudo para o marido. Não é que não exista amor, mas é um amor desordenado. E o que que a desordem traz? Conflitos. Qualquer mulher que está me ouvindo aqui nessa aula sabe muito bem que se a sua casa tiver uma zona, suas ideias não estão muito alinhadas. Qualquer mulher aqui que tem uma saúde mental preservada sabe que uma casa suja ou bagunçada é sinônimo de irritação. Concordam comigo ou discordam? Ou seja, que quando a casa está naquele caos, você não consegue pensar direito, você não consegue agir. Como é para uma mulher prosperidade depois dos 40 anos, de repente? Prosperidade com 20 anos era eu ter dinheiro para ir na micareta. Mas com 40 anos, às vezes, prosperidade é ver minha casa toda limpa, a empregada veio, a roupa tá lavada, tá tudo perfeito. Aí eu sento para ver um filme, mas a casa precisa estar nas ordens. Casa limpa é prosperidade. Então, vamos colocar ordem aqui na nossa linha do tempo. Eu coloquei 4 coisas aqui para a gente olhar e poder entender que são necessárias para que esse ser, para que essa ordem, para que a minha prosperidade possa emergir. Então, em primeiro lugar, a minha história. Todo mundo tem ferida de infância, gente. Quando a pessoa fala assim, eu identifiquei que eu me senti rejeitada pela minha mãe. Eu me identifiquei que eu me senti abandonada pelo meu pai. Eu identifiquei que eu senti ferida de humilhação, porque quando eu era criança aconteceu uma situação na escola, lá, lá, lá. Todo mundo tem. Imagina que um ser humano, quando eu falar assim, me conta 7 traumas da sua infância, um ser humano normal, se a vida dele foi ok, ele vai saber contar 7 traumas. Mas você sabe quantos traumas mínimo tem um ser humano comum, normal, sem ser pessoas que viveram histórias trágicas, tá? Não estou falando aqui de pais abusadores, assassinos, não estou falando disso, tá? Falando de gente normal, que tem pai, mãe, beleza. 20 traumas. Todo ser humano tem no mínimo 20 traumas. Adri, mas se eu só nomeei 7, você está falando que eu tenho 20? Tem 13 traumas mínimo que você nem sabe que você tem. Por isso que às vezes uma situação gera gatilho. Por isso que às vezes uma situação no trabalho deixa a gente tão angustiado e a gente não sabe por quê. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Se eu tenho conflito, com o meu pai, porque meu pai me abandonou, porque meu pai não estava presente, porque meu pai não me deu força, estrutura, eu vou ter muita dificuldade em trabalhar com homens, ou, por exemplo, eu vou ter dificuldade em respeitar a hierarquia no trabalho. De repente, eu vou ter ranço, a implicância do meu chefe, não vou nem saber por quê, porque eu não me entendi com a hierarquia principal, que era respeitar os meus pais. Se eu tenho conflito com os meus irmãos, por exemplo, e eu não resolvi alguma questão na minha casa com os meus irmãos, eu estou desalinhada com os meus irmãos, eu vou ter dificuldades no trabalho, em trabalhar em equipe, vou ter dificuldade em fazer uma sociedade, ou aquelas situações que eu vou viver no trabalho vão espelhar conflitos que eu não resolvi com os meus irmãos.
Por isso que a gente fala que é tão importante ocupar o nosso lugar. E essa criancinha aí que vocês estão vendo, que sou eu, tão linda, maravilhosa, com essa franjinha, coisa linda. Essa menininha aí, que ela me acompanha aqui nesse trabalho sistêmico o tempo inteiro, ela está sempre comigo, ela era a filha primogênita. E você imagina que a filha primogênita, ela se acha a mãe dos irmãos. Ela acha que ela é maior que os irmãos, que ela precisa resolver a vida de todo mundo. Quando, na verdade, ela só é a primeira filha. O filho do meio, normalmente, é aquele filho que é conciliador, né? Ele recebe menos atenção do que o temporão, do que o filho mais velho. Então, como ele não recebe tanta atenção assim dos pais, às vezes ele, inclusive, prospera muito mais do que todos os outros irmãos. Porque o filho mais velho pega os BO da família. O filho mais novo, o que que acontece com o filho que é temporão, se são três? O terceiro filho é assim, gente. A mãe já se ocupou com o primeiro, se ocupou com o segundo, ou o terceiro faz o que ele bem entender da vida, que ele não vai ter tantas exigências quanto o primeiro e o segundo, ou ele vai ser uma pipa voada. Por quê? Porque normalmente o filho mais novo, ele já chega na família num contexto muito diferente àqueles pais que foram pais de primeira viagem. Então, de acordo com o lugar que eu ocupo dentro do meu sistema familiar, existe diferença na forma como eu ajo na vida e na forma como eu ajo nos meus projetos. As profissões também dos filhos primogênitos, dos filhos do meio, dos filhos menores são diferentes. Muita gente vai ver que, em geral, pessoas muito responsáveis, diretoras de projetos, gente que tem que liderar muita coisa, é normalmente filho primogênito. Normalmente, pode ter exceções, tá? Que filhos do meio prosperam, às vezes, trabalhando nos bastidores, trabalhando em outras áreas que nem sequer são áreas muito expostas, porque eles não tiveram tantos holofotes nele. E que o filho menor às vezes é aquele artista, é o criativo da família, é aquele que conseguiu mudar de profissão várias vezes, enfim, dependendo dos casos, a gente tem que olhar de perto. Mas o que que acontece na minha história? Se eu também tenho irmãos que não nasceram, bebês que não nasceram, por exemplo, abortos, e com isso, é muito importante que vocês entendam que não é para ir perguntar para a mãe amanhã, mãe, tu abortou? Porque a gente precisa respeitar os nossos pais e a gente não trabalha com constelação familiar para ficar xeretando e investigando segredos familiares. A gente precisa ter respeito. Mas quando na nossa história a gente tem um irmão que não nasceu, não importa se é de um aborto provocado ou de um aborto natural, essa ordem também se altera. Porque se eu nasci depois de um irmão que não nasceu, eu penso que eu sou a segunda e de repente eu sou a terceira, por exemplo. Então, para que que a gente precisa olhar para tudo isso? Porque todos têm o direito de pertencer. Todos fazem parte da nossa árvore. E o que que acontece quando a gente não vê esses excluídos, esses que não puderam ser, esses que não puderam prosperar na vida, que não puderam vir para a vida? Em geral, a gente sente culpa de viver. E a gente faz essa autossabotagem através do nosso próprio fracasso. Eu sinto culpa. Às vezes, eu atendi uma empresária que ela contava que a irmã dela morreu antes dela nascer e ela cresceu com essa dor. Mas por quê? Não era a dor de não ter irmã. Era porque quando ela já chegou nesse mundo, ela já recebeu uma mãe triste, uma mãe que não estava tão disponível para ela. Então ela cresceu a vida inteira tentando compensar o lugar dessa irmã que morreu. E ela fez vários movimentos na vida dela em função disso. E aí ela queria ter uma filha mulher. Por quê? Para compensar a irmã que morreu. E aí o marido falou assim: não, não, só quando você fizer X milhões a gente vai ter. Aí ela começou desesperadamente a querer fazer tudo isso. Para quê? Para ver se então ela tinha as coisas. Então, todas as vezes que a gente não conhecer os nossos BOs da infância, que a gente não acessar nossas piores dores e traumas, a gente vai trazer isso para a nossa vida presente. A nossa empresa, o nosso projeto, o nosso trabalho vai estar nessa rede de dor. Adri, mas como eu sei que eu tenho um trauma de infância que eu não resolvi? Você vai saber porque esse trauma ele vai aparecer na sua vida adulta em forma de sintoma.
ou seu dinheiro vai parar de entrar, ou você não vai estar feliz no seu trabalho, ou você vai ter um conflito na empresa que você trabalha. Você vai ter algum obstáculo, alguma coisa que impede sua vida de estar fluindo. Então, quando você estiver vivendo um desafio na sua vida adulta, você tem que lembrar que isso é raiz de algo que você ainda não viu. E aí nós vamos para o lado da ancestralidade, aonde a gente também herda as coisas boas e não tão boas dos nossos ancestrais, inclusive os traumas. Já estudamos através da epigenética que o corpo tem memória e através do DNA a gente recebe na célula, a gente não recebe só a célula da vida que dá origem a meu pulmão, a meu rim, a meu estômago. A gente recebe dentro dessa célula a informação do nosso sistema familiar. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tinha claustrofobia de elevador e a pessoa não conseguia entrar no elevador porque sentia que estava sendo sufocada. E quando ela vai na terapia, vai fazer uma constelação, ela descobre que o avô dela esteve em Auschwitz, no câmara de gás. Só que ela nem sabia que esse avô era judeu, porque como os judeus saíram de Auschwitz depois, os que sobreviveram, alguns mudaram de nome e mentiram, falando que eram católicos para poderem preservar a vida. Então, são segredos que interpelam a nossa vida e a gente nem está sabendo. Então, muitas vezes, quando uma empresa dá falência, vocês já viram esses empresários? A empresa, tipo, estava super bem, super próspera, entrou em falência, perdeu todo o dinheiro, recebeu uma estafa. Muitas vezes tem a ver com histórias da nossa família que a gente nem sabia. Eu tenho uma cliente na Argentina, ela é até brasileira, que ela, de um lado, os ancestrais dela eram escravos. E do outro lado, os ancestrais dela eram senhor da fazenda, de engenho, portugueses riquíssimos. Então, ela é a junção dessas duas polaridades. E o que aconteceu? Como teve tanto sofrimento aqui dos escravos, ela sentia muita culpa de prosperar, como se prosperar fosse uma coisa ruim, como se prosperar fosse uma coisa difícil. E aí, olha o que aconteceu. A gente vem fazendo esse trabalho sistêmico. E aí, semana passada, ela falou que ela foi numa feira rural com a filha dela. E sabe quando você entra na feira que tem vaca, que tem cavalo, que tem galinha? Ela sentiu aquele cheiro da fazenda, de cocô de vaca, sabe? E automaticamente ela conectou para poder agradecer e honrar que ela também vem dessa prosperidade desses fazendeiros do passado. Então, às vezes as pessoas ficam assim, né? Agora tá nessa moda de esse papo de reparação histórica. Gente, isso aí é um negócio que eu vou te falar. Só atrasa a vida do brasileiro isso daí, reparação histórica. Gente, se os portugueses não pegassem o barco e viessem aqui, a gente não existiria, simples assim. Então, nós somos a mistura de portugueses, de negros e de índios, graças a Deus. E dos imigrantes que chegaram nos barcos italianos lá, como é a história da galera do Sul, como é a minha história. Então, se foi certo, se foi errado, não interessa. Interessa que a gente é filho de tudo isso e a gente precisa incluir e honrar no nosso coração a história do jeito que ela foi. Parar de querer compensar coisas que aconteceram há 500 anos atrás. Como que o Brasil compensa a nossa história? Através do servir no momento presente, sendo essa pessoa que espalha prosperidade no país através do servir. Então, aí a gente passa para esse âmbito da vida pessoal. Como que uma mulher se realiza? Se ela só trabalha, ela é uma máquina cansada. Porque mesmo que ela more sozinha, que ela não tenha marido, que ela não tenha filho, se ela não encontra prazer em outra coisa, só em trabalhar, ela é uma senhora velha cansada. Ou uma velha reclamando da vida. Vamos combinar. Então, a nossa vida pessoal, ela inclui o nosso trabalho, mas ela não é o nosso trabalho. E por que que é importante a gente ver isso? Porque quando a gente fala de realização profissional, prosperidade, e a gente pensa que nós somos a nossa profissão, é que eu sou mentora, é que eu sou fotógrafa, eu fico atrelada que minha felicidade depende da minha profissão. Quando, na verdade, a minha felicidade ela é muito maior. Primeiro, existir e ser no mundo.
Depois eu poder ser amada, receber, dar vida, receber vida, ser amada pelo meu marido, ter filhos, ter amigos, ter prazer, estar feliz com a minha família de origem, honrar a minha história. E só quando eu tô com a minha vida pessoal arrumada é que eu posso servir, como vocês estão vendo aí na figura, e plantar sementes prósperas. Porque são sementes verdadeiras, são sementes que têm caules com coisas que eu vivi. E o que eu vivi não foi tudo lindo, foi como tinha que ser. Eu sou essa árvore com essas folhas desse jeito, graças a tudo isso. Eu sou a mistura dos meus pais. Eu sou a mistura única e indivisível dos meus pais. E só quando eu acesso minhas tretas, minha ancestralidade, valorizo a minha vida pessoal, valorizo é a palavra que me vem na minha cabeça, valorizo quem eu sou, é que eu posso servir aos outros. E aí então eu vou ser na vida, ser. O ser é o conjunto da obra de tudo isso que eu montei aqui para vocês. Mas o que que a pessoa faz quando a gente fala de prosperidade? Foca só nas plantinhas. Quer plantar quando está vazia. E a gente precisa de muita humildade para prosperar, porque, gente, eu sou consteladora familiar, mas nem não é por isso que eu não sou um super-homem, eu não sou uma super-mulher. E aí eu disse assim para Simone, Simone, desmarca o atendimento de sábado, porque eu preciso me alinhar. Eu não estou disponível. Se você for servir para os outros, mas você não estiver centrada, não tiver com as suas sementes bem postas, você vai fazer estragos na vida das pessoas. Você não vai ajudar os outros. Você tem que ser muito humilde para entender que você é um ser humano, como outro ser humano qualquer, e que você tem dias bons e dias ruins. E que se você não tá bom, não sai nem de, sabe? Se você não tá bom, se respeita, porque você não vai poder ajudar os outros. Mas o que que as pessoas fazem pela pressão da sociedade? Não, tem que dar, tem que fazer, tem que acontecer, bora lá. E aí elas até fazem dinheiro, mas é um dinheiro que é desfrutado, digamos a verdade. É um dinheiro que fica bom? Então, se eu faço um projeto e não curo minha criança interior, olha aí, eu cuidando do meu irmão desde muito pequeno, escolhi essa foto hoje para mostrar para vocês. Olha aí, eu me achando que tinha que resolver a vida dos outros. Desde quando que tu é aquela que tem que resolver a vida de todo mundo na empresa? Então, desde criancinha. Desde pequenininha, porque eu cheguei primeiro e fiquei cuidando dos meus irmãos. Desde quando que tu acha que tu é a única importante na empresa? Desde que eu era criancinha. Mas agora eu posso devolver o lugar de dignidade para minha mãe, porque ela é a mãe dessas crianças, não sou eu, devolver o lugar dos meus irmãos e entender que cada um vai viver o seu destino. Ah, mas é que eu não concordo com a mulher do meu irmão, eu não concordo com o namorado da minha irmã, eu não concordo com a profissão que a minha irmã escolheu. Foda-se, que você não concorda. Não é seu problema. E você só é a irmã da pessoa. Então, a gente passa para cá para ancestralidade. Se a gente cresce, hoje eu fiz um vídeo sobre isso, né? Essa é minha avó materna, a minha mãe e eu quando eu tinha lá 20 anos. Se a gente, então preste atenção numa coisa, né? Se o seu projeto, a sua empresa, ela existe para compensar que a mamãe não pôde, que a vovó não pôde, que ninguém pôde, a raiz é de sacrifício ou é de desfrute? Se eu estou ali vingando e dizendo agora eu vou fazer porque eles não puderam, então eu vou poder. Sabe o que que parece? Sabe aquele povo do Big Brother que fala assim: vou comprar uma casa para minha mãe, comprar uma casa para minha mãe? A pessoa ganha um dinheiro, mas ela quer só compensar. Compensar que a mãe sofreu, compensar que o pai sofreu, ou vai viver tipo Neymar milionário, um dos jogadores mais poderosos que o Brasil já viu, né, em termos de jogar futebol, mas o cara não consegue viver o destino dele. Tá resolvendo a vida da família inteira, tá ali para agradar o desejo do pai. E você não veio a este mundo para viver os desejos da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Então, se conectar com a ancestralidade não é fazer uma constelação familiar apenas.
Não é fazer terapia para deixar o que é da sua mãe com a sua mãe. É entender que você veio nesse mundo para viver o seu destino e não o destino da sua mãe e da sua avó. E que se você ainda está com esse ranço, né? Porque é um ranço que dá na gente, que você fala assim, eu tenho uma aluna, não, eu tenho um ranço dos namorados que minha mãe escolhe. Minha querida, quem namora o namorado Zé é tua mãe, mas a gente fica com ranço. A gente quer que a mãe faça um negócio diferente. Eu tenho ranço de como minha mãe trata meu irmão. Eu também tenho ranço. Tive que curar meu ranço, porque enquanto você tem ranço, você não tem dinheiro. Enquanto você tem ranço, você não está na sua vida. Enquanto você tem ranço, você só se estressa com a tua mãe. Quando, na verdade, você tem que estar agradecida que elas viveram a vida delas e agora você vive a sua. Que elas viveram a vida delas e que nem tudo que a sua mãe escolheu para a vida dela você gosta, mas que nem tudo que você vai escolher para a sua vida sua mãe vai gostar. Quem aqui nunca decepcionou a mamãe? Então, crescer é decepcionar os pais. Ou você acha que sua mãe achava maneiríssimo você fazer uma tatuagem, por exemplo, quando você resolveu fazer sua primeira tatuagem? Não achava. Ou você acha que tua mãe gostava daquele teu primeiro boy, que era tóxico para dois caralho, mas que você amava. Você olhava o homem, você já estava lá, né? Batendo palmo pro boy, e sua mãe odiava e tinha ranço, mas foram as suas experiências pessoais e foi aquilo que você necessitou viver para você poder crescer. Então, ancestralidade não é ficar a vida inteira olhando para o passado ou fazer constelação familiar para ver onde está a trava e ficar lá querendo mudar a mãe, querendo mudar as coisas. Então, é realmente honrar de verdade a história como ela foi, sem querer modificar, sem querer mudar o voto da mãe, a opinião da mãe, o desejo da mãe. E também entender que seu desejo, seu voto e sua opinião são suas, não são da sua mãe. Você é você, sua mãe é sua mãe. E isso eu posso falar para vocês de carteirinha, gente, porque o trabalho, todo mundo tem que trabalhar com mãe e pai. E tem gente que tem mais treta com o pai, tem gente que tem mais treta com a mãe. Mas basicamente a maior treta da minha vida foi com a minha mãe. Porque meu grande amor arcaico fazia o quê? Eu querer mudar o destino da minha mãe. Isso é impossível. Nós não podemos salvar nossos pais. Escreve aí no chat. Não posso salvar os meus pais. Escrevam com a letra de vocês, com o dedo de vocês. Escrevam de verdade. Não posso salvar os meus pais. É impossível. Então, como que eu honro mãe e pai? Vivendo uma boa vida pessoal. Cada vez que eu me permito ser amada, cada vez que eu me permito trabalhar, cada vez que eu me permito receber da vida, cada vez que eu me permito realizar um sonho e um desejo, acende uma estrela na família inteira. Todo mundo fica feliz, até quem já morreu, até sua bisavó, até suas avós, até todo mundo. Porque significa assim, cara, valeu a pena o sacrifício de todos, valeu a pena o sacrifício das avós, valeu a pena o sacrifício das pessoas. Então, isso é muito importante para que você entenda na sua vida que honrar os seus pais, honrar pai e mãe, não é ficar repetindo o destino deles. Honrar é fazer algo de bom com a sua vida. É realmente entender, eu posso ser amada, eu posso receber da vida, eu estou autorizada a avançar na minha vida. Adri, como que eu faço isso? Se curando, renunciando a querer salvar seus pais. Adri, como que eu faço isso? Vai ter que ser minha aluna. Dá trabalho? Dá. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não trocaria essa vida que eu construí a partir desses conhecimentos por todos os anos que eu vivi. Não trocaria nada, faria tudo de novo. Porque graças a isso, eu hoje posso desfrutar desse momento presente aqui com vocês, desfrutar desse caminho maravilhoso que é o crescimento, que é olhar para outras mulheres com admiração, que é olhar para a Xuxa e falar: nossa, se ela está mostrando a chimbica, se ela não está, é um problema dela, mas a verdade é que quando eu vejo ela, ela me faz lembrar coisas da minha infância. Por isso que eu falo: se você não tem mais de 45 anos, você nem pode falar do show da Xuxa, porque você não sabe o que a gente sentia. Eu sei, a Simone sabe, mas as pessoas não sabem. E aí, gente, não é sobre a Xuxa, obviamente, essa aula, mas é sobre a gente dizer isso, entendeu? Poder olhar para outras mulheres e admirar outras mulheres é algo que você só vai poder fazer se você se resolver com a sua mãe.
Se você não se resolver com a sua mãe, a sua vida com as mulheres vai ser uma rixa eterna. E aí, eu quero. Peraí. E aí, quero dizer para vocês. Opa, foi pro lado errado. Aí. Que só quando eu entendo essas coisas que vieram antes, ancestralidade, história pessoal, quando eu priorizo minha vida pessoal, é que eu posso servir aos outros. É só aí que eu vou poder pegar um celular e falar com um público. Peraí, gente, meu marido tá me mandando mensagem. Vocês querem ver o que é vida pessoal? Prosperidade feminina? Olha só, gente, isso é aula ao vivo, hein? Amor, vou fazer o molho da pizza. Faço do meu jeito ou como você faz? O que que eu respondo para ele? Como quieras, amor. Prefiro a minha maneira. O que a Adriana, a agressora, falaria? Óbvio que do meu jeito. Falei, faça como quiser, amor, porque você está cuidando do jantar, que eu estou dando aula para as meninas. Isso é prosperidade feminina. Prosperidade feminina é você fazer o que você gosta de tal maneira que você tenha harmonia entre a sua vida pessoal e seu trabalho. Que no dia que você precisa chegar mais tarde na sua casa, você possa pedir ajuda ao seu marido e isso seja um motivo de alegria para ambos. Que não seja uma situação onde tudo é uma carga, tudo é um problema. Então, só assim eu posso servir com alegria, só assim eu posso abrir uma câmera e falar o que eu penso sem me preocupar se todo mundo vai gostar. Porque, é claro que todo mundo não vai gostar, entendeu? Mas, na verdade, quando eu abro uma câmera para falar com a Lucilene, para falar com a Janaína, para falar com a Cassi, para falar com a Débora, para falar com a Karine, para falar com a Vanessa, para falar com a Maísa. Eu não abro uma câmera para falar com todo mundo. E nesse sentido, é muito importante que você lembre algo que sua mãe dizia, pelo menos a minha dizia, que era assim: eu falava, mãe, mas todo mundo vai para a noitada, deixa eu sair. Ela falava, mas você não é todo mundo. Você ouviram essa frase em casa? Que você queria convencer sua mãe a deixar você fazer um negócio que eu falava assim, mas todo mundo faz. Todo mundo vai para a festa na casa do fulano. Todo mundo vai. Aí ela falava, você não é todo mundo. Demorou 40 anos para eu entender que ela tinha razão. Eu não sou todo mundo. Se você não é todo mundo, logo você não pode agradar todo mundo. Logo, seu trabalho não é para todo mundo. Quem é bem-sucedido no trabalho, gente? Aqueles que sabem para quem trabalham. Olha que interessante. Quem é bem-sucedido no trabalho? Aqueles que sabem para quem trabalham. Por quê? Porque se eu tiver a melhor picanha do mercado, aquela carne, me deu até fome de falar de picanha, aquela carne bem suculenta, para quem é carnívoro, e eu vou fazer uma propaganda, abro um stories e vou publicar para vegano, eu não vou ter sucesso. Mas não é porque a picanha não é boa, é porque eu estou querendo vender picanha para quem não precisa de picanha. Um vegano, por mais que você mostre a melhor carne dos melhores pastos, ele vai ter argumento. Vai falar com a Xuxa, chata para dois caralhos, chata. A Xuxa real é chata pra cacete. Mas a Xuxa lá do palco eu gosto. Então, hoje estamos com a Xuxa. Então, aquele show da Xuxa, por exemplo, ele foi feito para aquele público de 50 mil pessoas que gostam dela. Se você não gosta, você não vai. A mesma coisa, o nosso trabalho, gente. O nosso trabalho é feito para quem precisa do nosso trabalho. Quem precisa do seu trabalho? Aquelas pessoas que ressoam com você, que estão na sua vibração, que estão na sua energia. Nem todo mundo vai querer comprar o seu serviço. Nem todo mundo vai ver beleza naquilo. Mas se você realmente fizer com amor, você vai conectar com as pessoas que estão agradecidas do que você tem a oferecer. Elas pagam com alegria. Quem aqui que trabalha e empreende sabe a diferença de um cliente ou de um paciente que paga com alegria e de outro que paga com pesar, reclamando? Porque, na verdade, eu preciso ser muito clara com os meus clientes ou pacientes para que eles escolham consciente estar ali. Quando a pessoa te escolhe, ela não te perturba. Gente feliz não enche o saco, cliente feliz também não enche o saco. Vocês entendem essa diferença? Então, eu quero dizer para vocês que tá tudo bem até aqui, vocês estão indo bem.
Não pode, vai decepcionar papai e mamãe. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Porque realmente eu falo desse assunto, eu não canso de falar desse assunto. Tem gente que está com a câmera fechada, mas eu queria ver vocês e saber se está fazendo sentido. E foi pensando nisso. Foi pensando nessa trajetória, em tudo isso que a gente vive aqui dentro da mentoria, né? Como a Débora falou no começo da aula, que eu criei um programa para vocês, né? Criei um programa chamado Negócios Sistêmicos. E por que que eu criei negócios sistêmicos? Porque eu falei, gente, às vezes as meninas precisam de uma orientação de como aplicar tudo isso na vida pessoal, porque é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente dizer, não, você tem que resolver sua vida com a sua mãe. Você imagina, gente, eu atendo médicas aqui na Argentina, super bem-sucedidas, que têm clínicas. Se eu falar para a médica assim, você tem que se resolver com sua mãe e com seu pai. Ela fala, what? Você tá falando o que comigo? Tipo assim, não preciso, não. Eu quero aprender a vender Botox. Mas, gente, o sucesso do nosso trabalho. Então, eu falo para ela: você quer aprender a vender melhor na sua clínica? Vem comigo que eu te ensino. Mas o que que a gente faz aqui dentro, gente? A gente ensina as pessoas a se entenderem com a própria história. Porque sempre a gente vai cair em certos emaranhamentos. E às vezes a gente está resolvendo um problema na nossa vida que ele é muito antigo. Ele começou muito lá atrás. Por exemplo, o problema de escassez na minha família, ou de perder as coisas, os bens materiais, é uma coisa que tem dos dois lados da árvore, que começou muito lá atrás. Para vocês terem uma ideia, meu avô foi tirado, arrancado da casa dele pelos soldados russos na Polônia. E nunca mais ele voltou para casa. Imagina bater um sujeito aqui na minha porta e me levar e eu nunca mais ver minha casa. E eu ficar sem nada. Hoje a gente não pensa nessas coisas, né? E a gente fala, não, isso acontecia no passado. Mas aí você quer ver outro exemplo? Veio um terremoto na Venezuela e em 7 segundos o prédio inteiro caiu e acabou toda a casa das pessoas. Imagina vir um terremoto em 7 segundos. Em 7 segundos o prédio inteiro desmoronar e acabar toda a sua vida. Então, às vezes, as dores ancestrais, vocês entendem? Olha só, presta atenção. Aconteceu isso na Venezuela mês passado. Isso foi uma coisa tranquila ou dolorosa para essas famílias? Extremamente dolorosa, a ponto da gente não ter nem noção. Então, a pessoa perdeu a mãe, o filho, não sei o quê, perdeu não sei o quê. As gerações seguintes dessas famílias vão ter o desafio de integrar todas essas dores. Isso vai afetar as gerações seguintes. O que que um terremoto vai gerar de trauma nessas famílias? Medo, insegurança, muita insegurança. Porque além de ter sido um acidente horrível, um acidente, né, da natureza e tal, as crianças não conseguiram sair a tempo. Essa sensação de não tive tempo de sair. Então, se a gente olha os traumas familiares, coisas duras que aconteceram no seu passado, no seu bisavô, no seu tataravô, em situações, elas ficam reverberando. Na minha família, por exemplo, o BO da escassez e de ser desterrado da casa e de perder tudo aconteceu de tantas maneiras que, para mim, é muito difícil lidar com compra de casa. Eu não, até hoje eu não me autorizei a comprar uma casa no meu nome. Vocês entendem isso? Por quê? Porque meus avós não tiveram, sabe? Então, o que que acontece? Meu pai sempre tinha uma treta com os papéis da casa. Então, assim, a forma como a gente vive tem muito a ver com coisas que não se resolveram do passado. Mas quando você começa a acessar essa informação, quando você começa a ver essa informação, você começa a poder fazer novas escolhas sobre essa informação. Você começa a dizer assim: eu agora me dou autorização para crescer no meu negócio. Eu me dou autorização para usar o dinheiro não só para coisas que não sejam materiais. Ou, por exemplo, aquela pessoa que a família foi tão pobre, que ela faz dinheiro e ela só compra carro, casa, não sei o quê, mas também não desfruta do dinheiro, quer comprar muita coisa física. Porque ela ainda está compensando o que o pai não teve, o que a mãe não teve. Então, qual é o convite da gente viver negócios sistêmicos? É desenvolver projetos na nossa vida
que a gente possa fazer as coisas separado da raiz de dor, para viver uma raiz de cura, uma raiz de amor. Então, eu vou explicar para vocês. Tudo bem se eu explicar para vocês como é que funciona esse programa? Porque aí, olha que interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas toda aula gratuita tem sempre uma venda de alguma coisa. Gente, sejam intencionais na vida de vocês. Sempre a gente precisa desejar querer mais e se autorizar a receber. Se a gente não tem nada para ofertar, se a gente não se anima a ofertar um próximo passo para os nossos clientes, a gente está sendo injusto, inclusive, com o cliente. Porque quem está me ouvindo aqui nessa hora e meia, quero saber, fez sentido? Caiu algum container, algo que serve para a sua vida? Algo que você pode aplicar na sua vida? Então, o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que não está errado ser intencional em desejar em receber da vida. E foi pensando nisso que eu criei o meu programa de negócios sistêmicos. Eu tenho muito orgulho desse programa, porque esse programa já foi dado aqui na Argentina em 2 turmas. E realmente a gente viveu transformações incríveis com as pessoas. E eu criei uma jornada de 5 encontros, aonde eu decidi que nesses 5 encontros a gente ia ter 5 movimentos importantes para destravar o nosso negócio e a nossa vida, principalmente a nossa vida. Então, a jornada de negócios sistêmicos tem 5 módulos. E nesses 5 módulos, você vai ver, num primeiro momento, a nova visão para a sua vida. Isso é uma coisa que pode ser para empreendedoras, empresárias, inclusive a gente tem alunas também do CLT, porque tem muita gente que hoje está no CLT, mas que tem uma necessidade de no futuro fazer algo novo. E mesmo se você for do CLT e você fizer negócios sistêmicos, você vai abrir sua vida para se curar das suas tretas como você nunca viu antes na vida. Então, a primeira aula é para te dar a visão do teu sistema familiar, a visão de onde você está parada, a divisão de quem você é na fila do pão. E aí, a gente vai fazer uma segunda aula que é sobre o valor. Muita gente tem dificuldade em cobrar pelo próprio trabalho, ou em fazer mais dinheiro, ou em receber o dinheiro do seu trabalho. Mas esse dinheiro, gente, só vai chegar na mão de vocês quando vocês tiverem consciência do próprio valor. E valor, ele é muito maior do que preço. Ele é quando eu tenho apreço por algo, quando eu estimo algo, quando eu entendo que essa coisa é valiosa. Então, pensa na sua vida, o que que hoje tem mais valor para você sem ser dinheiro? O que que hoje tem mais valor na sua vida? Tem mais valor na sua vida, a sua família, tempo de qualidade, você se cuidar, a sua saúde, o que que tem valor para você? Pensa aí, escreve aí no chat para eu acompanhar com vocês. E hoje, para você, o que que é inestimável, né? Que tem tanto valor que não poderia ser comprado. Então, eu aprendi, depois de fazer R$ 1 milhão com a minha empresa, que o meu tempo é valioso, a minha saúde mental é valiosa e de que eu não quero ter dinheiro a qualquer preço. De que fazer muito dinheiro com a minha empresa, mas não poder viajar com minha família, não poder descansar, não poder relaxar, não era bom negócio para mim. Eu descobri que se eu não reservava um momento para mim, para o desfrute, para estar na companhia do meu marido, do meu enteado que mora comigo, desfrutar com meus amigos, não adiantava nada ser uma super mulher maravilha que faz dinheiro. E olha que minha empresa vendeu R$ 1 milhão em 2 anos. E a paz é algo que o dinheiro não compra, gente. A paz é um trabalho íntimo, pessoal, que a gente faz através desse tipo de trabalho de desenvolvimento pessoal. E a venda, quando eu falo que eu ensino para vocês a venda sistêmica, é quando a gente aprende a identificar quem é o nosso cliente. Porque quando você conecta com o seu cliente, ele vai ligar para você e perguntar: Adri, você sabe quem faz tal coisa? Igual ontem recebi uma ligação, né? Adri, você sabe? Não tem problema, Débora, tá? Eu ia justo falar de você. Ontem ela ligou.
e falou: Adri, ela já é minha cliente, ela já é minha aluna. Adri, você sabe quem resolve tal coisa para mim? E eu falei: eu te ajudo nisso. Então, o seu cliente, ele confia. Ele vai comprar de você por confiança, por ressonância do campo. Ele vai ligar para você, porque você está pronta para receber, você está disponível. E ela nem sabe os BO que eu estava vivendo aqui, mas ela sentiu necessidade de pedir ajuda numa situação específica. E eu estava pronta para ajudar. Vocês entendem? Essa é a venda sistêmica. Uma venda aonde passa a ser mais leve, não é só aplicar estratégia, não é só dizer, fala isso, porque senão você muda a cabeça da pessoa, faz aquilo para que a pessoa responda aquilo. Porque a venda pela venda, se você tiver uma boa técnica, você vende, gente. A venda pela venda é só quebrar a objeção da pessoa, até ela não ter outra chance. Ah, sabe, vendedor? Até você explicar para ela que é bom para ela o produto. Mas se realmente você não estiver conectada com aquela pessoa, ao cabo de um tempo, a raiz de um tempo, você vende, mas essa pessoa vai embora. Ela não vai ficar. Então, o mais importante é que vocês sejam livres para ficar com as pessoas das quais vocês compram coisas, porque vocês escolhem. Para que que a gente trabalha numa autonomia? Por que que eu escolhi trabalhar com desenvolvimento pessoal e com a autonomia de uma mulher? Porque eu quero do meu lado trabalhar com mulheres que escolhem caminhar comigo, que escolhem se nutrir da minha energia, que escolhem receber minha aula, que mesmo já sendo minhas clientes e já tendo pagado, entram na minha aula gratuita, porque quem paga presta mais atenção. E quando eu estou na vítima, que a gente também já viveu isso aqui, mas eu tenho para dizer para vocês, o que que acontece? A vítima ela só quer receber. Então é aquele povo que não quer pagar, que quer tudo de graça. São aquelas pessoas que têm essa energia só do receber. Então, quando você coloca ela no adulto dela e fala, agora você tem um compromisso, você tem que pagar, sempre vai inventar uma desculpa para mudar. Vai dizer, não, agora não é meu momento, eu vou sair, porque gosta só de receber. Então, não fiquem perto de vítimas e não sejam essas pessoas. Paguem o preço da vida de ser quem vocês querem ser. Paguem o preço que não é só pagar o valor de uma transformação, o valor de uma jornada. Pagar o preço de ser quem eu sou, ele é mais do que eu pagar um curso. Quanta gente aqui paga um curso e nem faz o curso? Paga um negócio e nem vai. Quantas vezes você já foi essa? Eu já fui essa. Você paga um negócio e nem faz. E isso não gera transformação. E aí depois você vai falar, não, é que eu não gostei muito do curso. Não, mentira, você não fez o que você tinha que fazer. Quando você vende para o cliente errado, às vezes ele te paga US$ 2.000, como é o meu caso, da mentoria, a pessoa pagou lá R$ 10.000, R$ 12.000 e fala assim, ah, não estava servindo para mim. Mas aí a pessoa não viu uma aula, não veio numa coisa, a gente não ensina por osmose. Se a pessoa não estiver disposta a receber da vida, ela não vai receber nem dinheiro, nem a informação preciosa que ela precisa para avançar. Vocês entendem? E a raiz disso, eu criei um módulo chamado posicionamento sistêmico. Por quê? Porque posicionamento é muito mais do que fazer foto bonita. Eu ouvi uma mulher essa semana falar que a roupa da Xuxa não estava adequada por causa da idade dela, que ela deveria estar com uma roupa coerente. Gente, se tem uma coisa, você pode detestar a Xuxa, mas se tem uma coisa que a roupa desse final de semana era coerente com a proposta do show dela, que era lembrar o show da Xuxa do passado. Ela usou as roupas que ela usava no show da Xuxa. Daí tu gostar ou não é outra história, mas estava coerente, vocês entendem? Coerente com o que eu proponho. Então, coerência é quando meus valores estão alinhados com aquilo que eu falo com o público. Pode não ser coerente para você, mas para ela era coerente. Então, quando que o seu cliente vai te escutar? Quando que as pessoas vão comprar de você? Quando que você vai ser reconhecida? Quando você se reconhecer. Quando você se posicionar. E só se posiciona quem conhece o seu lugar. Quem ainda está procurando validação do papai e da mamãe. Quem quer que o. Sabe, eu queria fazer 1 milhão para o meu pai ver que eu podia fazer 1 milhão. Adivinha se ele reparou? Então, quando você está procurando validação da mamãe ou do papai, eu vou te contar um segredo: tua empresa vai quebrar, senhora. Vai acontecer vários BO.
Quando você procura a validação do seu pai e da sua mãe e o cliente disser não, obrigada, não quero comprar seu produto, você vai se sentir um lixo. Então, gente, a gente precisa viver em coerência com aquilo que a gente escolhe para nossa vida. Isso é posicionamento, é eu poder dizer o que eu penso, mesmo que tenha pessoas que não gostem. Quando eu falo de constelação familiar na rede social, tem um monte de gente marretando constelação. E aí a pessoa fala: não, eu não acredito em constelação. Eu acredito. Gente, não é sobre acreditar. Eu não acredito nem desacredito. A pergunta é: faz sentido na minha vida? Me traz conhecimento? Me trouxe? Então, experimente na sua vida aquilo que faz sentido para você. Às vezes faz sentido na sua vida, mas não faz sentido na vida do outro. Às vezes aquele cliente não está naquele momento disponível para fazer um trabalho pessoal, porque ele não quer olhar para as tretas dele. A gente, eu tinha uma cliente que ela estava num namoro que não vai dar em nada, tá? Ela tá num namoro que não vai dar em nada. Ela quer casar, o cara não quer casar. E aí, gente, se você tá vendo que seu namorado não tá indo para o mesmo endereço que você, vocês estão indo aí numa viagem. Teu namorado tá indo para a Holanda, tu quer ir para a Itália, mas ele tá indo para a Holanda. Você tem duas opções. Ou você vai se trabalhar e assumir que esse homem está pegando um avião para a Holanda e que você quer ir para a Itália, ou você pode fazer o que ela fez, que é falar assim: não estou a fim de fazer trabalho nenhum, vou dar uma aqui de. Ah, tudo bem, vou para a Holanda. Pelo menos ele me dá umas tulipas de presente, sabe? Não é a Itália, mas está tudo bem. Quantas vezes a gente fez isso, gente? A gente se auto-engana. Não é o trabalho que eu queria, não é o relacionamento que eu queria, mas eu falo: mas pelo menos o dinheiro serve. Pelo menos, né? A gente não quer mudar de vida, porque a gente fala: mas pelo menos eu recebo dinheiro aqui, mas você não está feliz, seu olho não brilha. Eu estou feliz aqui com vocês, eu estou feliz fazendo isso que eu estou fazendo. Eu fiz essa aula, olha que capricho da minha aula montada para vocês. É uma coisa que sai fácil para mim, vocês entendem? Então, quando a gente está fazendo o que é o nosso caminho, aquilo que é para ser nosso, não é difícil. Anota aí na sua cabeça. Quando é o meu caminho, não é difícil. Não é difícil, é fácil. E aí, a gente entendendo isso, a gente tem uma capacidade de autodiagnóstico muito mais rápido para entender se a gente está no caminho certo ou não está. E depois a gente só vai ter progresso, gente, se a gente criar um ecossistema de valor. O que que é um ecossistema de valor? É essa comunidade que a gente está fazendo aqui, que somos mulheres que estamos escolhendo estar aqui nesse momento e que outras mulheres vão receber essa gravação, que outras mulheres vão receber esse material valioso, que vocês têm autorização da minha parte para ensinar isso para outras mulheres e que esse material vai modificar a vida delas, vai trazer mais leveza, vai trazer mais percepção. Então, quando a gente escolhe estar em ecossistemas de valor, a gente escolhe estar em grupo, é o que eu te falo, é o que a tua mãe te falava. Se você anda com 5 drogados, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 hippies, tu vai ser o sexto. Se tu anda com 5 mulheres que buscam se curar e que buscam autoconhecimento, tu vai ser a sexta. E isso vai ser multiplicado. Por quê? Porque enriquece quem ajuda mais pessoas. Se eu ajudo a curar um grupo de mulheres, eu tenho um X de dinheiro. Se isso vai se multiplicando e a Janaína fala com uma amiga, e a Lucilene fala com outra amiga, e a Cássia fala com outra amiga, e a Karine fala com outra amiga, e a Vanessa fala com outra amiga, isso se multiplica para mais pessoas. Isso é criar o seu movimento de marca, o seu ecossistema. Pertencimento. Nós gostamos de pertencer. Então, por exemplo, de novo, vou dar o exemplo da querida Xuxa, porque eu tô com ela fresquinha na cabeça, mas quando ela lançava lá em 1980 a bota branca, que a gente olha hoje em dia, é bem ridícula, inclusive, mas era o sonho da minha vida ter aquela bota, e eu tive.
Quando ela botava aquelas roupas brilhosas que ninguém fazia, podia ser ridículo, mas a gente desejava aquilo. A gente fazia nosso pai ir lá na loja comprar, fazia lá, fazer a roupa da Paquita. Então, isso é ecossistema de valor. Qual é o ecossistema de valor? As pessoas querem pertencer àquilo, elas querem aquilo para elas, porque faz sentido para elas naquele momento. Eu não me vejo hoje comprando uma bota branca, sinceramente. Mas quem sabe se eu fosse no show da Xuxa, talvez eu usasse. Mas, vocês entendem? Então, olhar para nosso trabalho como algo que nutre a sociedade. O seu trabalho, o seu projeto é como essa árvore que está na mão dessa imagem que eu coloquei aí para vocês. É uma árvore que você brinda para a sociedade, que rende frutos. Nem sempre esses frutos estão maduros. Às vezes você precisa se recolher, às vezes vem o inverno, mas é uma árvore que nutre a sociedade. E isso a gente cria uma grande floresta. Então é seu mundinho. Como é que tá seu mundinho? Tá bonito? Tá colorido? Tá pintando um arco-íris de energia para deixar esse mundo cheio de alegria? Como é que tá seu arco-íris, senhora? Né? Às vezes nosso arco-íris está meio xoxo, não tá meio desbotado de vez em quando? Que a gente está precisando se nutrir. Como que a gente se nutre, gente? Tendo uma vida pessoal interessante. Sendo uma pessoa interessante. Povo que só trabalha e fala de trabalho é um povo chato pra caraca. Então, gente, a nossa jornada de negócios sistêmicos, ela se compõe de 5 encontros que vão acontecer. Que dia da semana, Simone? A gente vai ter 5 encontros à noite, assim, nesse horário. E a gente vai ter um grupo de WhatsApp para vocês receberem material, para vocês receberem mensagens, para vocês trocarem, porque vocês vão receber tarefas, porque mulher que trabalha comigo não trabalha só recebendo teoria. A gente vai para a prática. E eu vou dar de presente para esse grupo também uma constelação online, em grupo. Além dos 5 encontros, um encontro de constelação. E quem entra com a gente nessa jornada de negócios sistêmicos, ela é para quem está procurando uma mudança na vida, para quem está procurando leveza, para quem está procurando entender melhor a própria história pessoal. Ela é para todas as mulheres, mas principalmente para essas que estão abertas a terem um desenvolvimento. Fazer mais dinheiro, vender mais, melhorar o projeto são consequências da jornada que eu estou propondo para vocês. E todas as mulheres que entram no nosso ecossistema ganham um curso chamado Uma Nova Mulher. Por que que elas ganham isso, gente? Porque a gente não faz milagre se a gente não acessa conhecimento. E a gente não tem transformação se a gente não vive o processo. A gente precisa viver o projeto, a gente precisa viver essa transformação. E tudo isso, gente, tem um valor que foi validado esse ano. O que que é valor de mercado, gente? Valor de mercado é eu decido vender uma coisa por X reais. Se uma pessoa, se ninguém pagou, meu produto vale aquilo? Não vale. Se ninguém nunca me deu aquele dinheiro, meu produto vale aquilo? Não vale. Se eu falo que a minha foto custa 10 mil reais, mas nunca ninguém me pagou 10 mil reais por uma foto, então é porque ela ainda não vale. Quando que eu sei que meu trabalho vale o que eu digo que vale? Quando o primeiro cliente diz sim para aquele valor. Então, o valor de mercado do negócios sistêmicos é 5 mil reais. É o valor que eu cobrei para as pessoas fazerem esse curso em janeiro desse ano. Elas fizeram. E eu ofereci esse curso a 5 mil reais. Elas pagaram, pagaram felizes e continuaram comigo. Tanto que vocês viram que a Débora está aí, ela entrou e ela veio para a aula porque ela continua comigo, as pessoas continuam nessa jornada comigo. Por que que o cliente continua com você, gente? Porque faz sentido para ele. Porque faz sentido para o desenvolvimento dele, para o negócio dele, porque ele recebe muito mais do que ele dá. Então a gente paga para viver um processo, quando a gente paga, a gente recebe em volta, a gente recebe a volta muito mais. Só que eu pensei com a Simone hoje, algo muito bom, porque a Simone está de volta do Brasil hoje, trouxe pessoas do Brasil e tal,
que a gente ia ter uma oferta especial para as pessoas que estivessem nessa aula, que chegassem até o final dessa aula, porque a gente entende que existem pessoas que querem estar conosco, mas que em algum momento não podem estar conosco por algum motivo, por A ou por B. E a gente tem uma oferta especial para vocês, né? Para as pessoas que querem viver essa jornada de negócios sistêmicos. Vai ser a segunda turma que a gente vai entregar no Brasil. Eu estou muito feliz, porque tudo que é grande um dia começou pequeno e só aquilo que é pequeno cresce. Então, a gente está expandindo no Brasil, a gente está voltando a ter esse olhar para o Brasil, e só as pessoas que estão presentes nessa aula vão receber uma oferta especial. E adivinhe, gente, vocês gostam aí de benefício, de oferta, de desconto? Adivinhe, as pessoas que estão aqui nessa aula vão pagar apenas R$ 1.997, menos da metade do valor do curso. E por que que o curso vale 5.000? Porque já me pagaram por isso. Porque as pessoas que estão na aula me pagaram 5.000 por esse curso. Mas eu falei, vou fazer esta oportunidade para que quem realmente quer estar conosco possa pagar R$ 1.997. Mas a gente vai ter um combinado que as pessoas que querem estar conosco, mesmo aquelas que estão na dúvida ou aquelas que não sabem, elas vão precisar preencher um formulário. Ah, Adri, mas eu não quero fazer nenhum curso agora. Vai preencher o formulário. Ah, Adri, mas eu não sei. Vai preencher o formulário. Por quê? Porque essa aula, ela foi gratuita. Vocês não têm que me pagar nada por essa aula. Só que a gente tem compromisso adulto. Mulher adulta assume compromisso adulto. Então, a Simone vai passar para vocês o formulário. Por quê? Porque quando a gente preenche um formulário, e a pessoa que está dando aula para a gente pede para a gente preencher um formulário, a gente está dizendo para o nosso cérebro que a gente cumpre compromissos, que a gente se compromete, que é o mínimo de respeito que a gente tem pela pessoa que brindou um tempo de aula para a gente. E isso é muito importante, porque só adultas prosperam, fazem dinheiro. Então, preencham, por gentileza, o formulário. Não falar, ah, depois eu preencho. Não, preencha agora. Por quê? Porque a forma como você paga com respeito o tempo que eu brindei aqui para você. E quando algo faz sentido, a gente sente no nosso coração que a gente precisa dar um próximo passo. A gente sente no nosso coração que naquele momento a gente está precisando daquela pessoa, daquela ajuda, daquela comunidade, dessa comunidade poderosa de mulheres, que mais do que fazer R$ 1 milhão vendendo, a gente aprendeu a se valorizar. A gente aprendeu a valorizar o nosso feminino, a valorizar o nosso tempo, porque não adianta fazer só dinheiro, gente. Não é só sobre dinheiro. E por que que as pessoas têm que pagar pelo curso? Porque eu só valorizo quando eu pago. E assim é que a sociedade funciona. A gente cria empresas para servir a vida e esse dinheiro que circula serve a outras pessoas e assim por diante. Então, muita gente quer receber mais dinheiro, mas não quer pagar o serviço dos outros. Então, é muito importante que a gente seja coerente com o nosso fazer, que a gente seja coerente. E para mim, eu senti hoje na minha alma que, se bem é coerente eu cobrar R$ 5.000, porque vale, e eu já recebi esse valor por esse curso, eu falei, existe condição especial para quem presta mais atenção. Os primeiros serão honrados e quem se antecipa governa. Então, não tem esse negócio de carrinho aberto que vai acabar. A gente entendeu com a Simone que a partir de agora o nosso negócio vai ser leve, que a gente não precisa ficar aterrorizando o cliente, dizendo vai acabar, você não vai conseguir mais comprar. Se você não fizer agora, você morre. Sabe essas coisas que tá na moda na internet que fala última chance? Não, eu tenho a chance de mudar o valor das coisas, mas eu quero mulheres comigo que entendam que faz sentido para elas caminhar com a gente, porque só assim a gente desfruta do processo. Vocês entendem? Então, isso é o que eu vejo do seu negócio, gente. Seu negócio, a sua vida, ele é resultado de tudo que você viveu e é com isso que você prospera, com a sua história, com a sua ancestralidade, com as dores que você ainda não resolveu, com a sua vida pessoal e com o seu servir. Você entrega o seu ser para os outros e aí as pessoas pagam
Não é porque você tem o melhor conhecimento do mundo, não, porque está na internet, é só abrir. Bota lá, Bert Hellinger, bota lá, curso de constelação familiar, bota lá o que você quiser. É porque as pessoas têm a chance de escolher com quem que elas vão caminhar, com quem que elas vão andar. E é isso que faz a gente desfrutar do nosso projeto. Isso que faz eu e a Simone termos amor pelo que a gente faz, porque a gente criou um negócio, a gente fez uma coisa acontecer. E para nós é isso que significa prosperidade feminina. E eu quero saber para vocês, depois dessa aula, depois desse encontro, o que que significa, depois de vocês ouvirem tudo isso, qual é, o que que fica para vocês sobre o conceito de prosperidade feminina.